Autoave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Este fim de semana, diversas ações assinalam ou assinalaram já o Dia Internacional da Mulher. A definição dessa data em Portugal aconteceu ainda no início do regime republicano, da Primeira República, e a data do 8 de março reporta-se ao século XIX num episódio de reivindicação de condições dignas de trabalho e que também ficou conhecido como o Dia das Costureiras de Nova Iorque. A igualdade de género, que é hoje um dado adquirido na Constituição e no quadro legislativo português, é uma das chamadas conquistas da democracia saída do 25 de abril de 1974. Foi, no entanto, longo o percurso na história da humanidade que levou a esta situação igualitária de direitos e obrigações entre homens e mulheres na maioria das sociedades modernas. Recordando, atualmente não há diferenciações legais entre homens e mulheres, seja na família, na sociedade ou no trabalho. Aliás, segundo estudos recentes, foi no trabalho que mais se evidenciou esse percurso para a igualdade. No entanto, ainda existem diferenciações, e melhor dizendo, discriminações de género. Em média, 40% dos lugares de liderança no Estado e nas empresas é assumido por mulheres. Só um número. No Tribunal Constitucional português, as mulheres representam 38,5% e os homens 61,5% dos juízes, dados de 2013. Tem também, em geral, menor vencimento, menos 12,5% a 18%, segundo dados de 2011. Em 2009, eram menos 7% a menos 9%. Também recentes são estudos europeus e nacionais sobre a violência de género. Apenas alguns elementos para apresentar esta conversa que pretende analisar o significado e a importância desta data e a situação da mulher na família, na sociedade e no trabalho, na data exatamente em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Carra Ribeiro, é professora e vice-presidente da Câmara. Também Cláudia Dias, é psicóloga e diretora do Instituto Bento Jesus Caraça. Adão Mendes foi coordenador da União dos Sindicatos de Braga e acompanhou a delegação do CIT de Braga, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Irmando Ferreira, professor de História e foi presidente da mesa da Assembleia Municipal. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Professor Elsa, começo por si, nesta área que domina em particular. Entre homens e mulheres há complementaridade e, em princípio, não haverá litígio. Sim, boa tarde em termos a todos. biológicos, não é? Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Quero saudar os elementos que estão aqui na mesa, bem como todos os ouvintes da Rádio Autoave. É assim, biologicamente há diferenças de género, biologicamente há diferenças de anatomia, há diferenças de funcionamento, mas há também uma grande complementaridade. Não fôssemos nós todos formados por células e essas células são iguais, depois há toda uma diferenciação celular e daí a nossa aparência física ser diferente. Mas uma igualdade de género pressupõe também um aceitar de diferenças. Não temos que ser iguais em tudo, temos é que nos respeitarmos de maneira a que haja uma igualdade de género assente no respeito pela diferença, porque biologicamente somos seres diferentes, pensamos e atuamos de maneiras diferentes, temos é que ter uma base de respeito e de convívio e de aceitação dessa mesma diferença. Quando nós dizemos que deverá haver uma igualdade de género, nunca dizemos que deverá haver uma igualdade física nem uma igualdade comportamental. É uma igualdade de género. E igualdade nos direitos e obrigações. Nos direitos, nas obrigações, em tudo tem a ver com o aspecto profissional, em tudo tem a ver com a parte cívica, ou seja, há todo um conjunto de igualdades, mas que superam muitas vezes todas as diferenças que têm em termos biológicos. Sr. Armando, este percurso foi longo e a história recorda que, enfim, se recordamos não muitos anos, mas aproximadamente 900 anos, encontramos uma mulher completamente independente, digamos. Da vontade e do querer do homem.
Sim, em primeiro lugar eu queria saudar os meus colegas de mesa, uma grande amiga, Elsa Carla, o Dom Mendes, que também já tive o privilégio de ter como bom parceiro. Num passado muito recente termos aqui, e a doutora, que filha, penso que também é filha, Cláudia Dias, que não conhecia e que também terei muito prazer em estar aqui esta horinha. Ora bem, e também começar por, que nós estamos aqui a falar do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É um dia que foca um tema bastante importante e também é um dia muito caro para mim, por razões óbvias, porque faço anos no dia 8 de março. Parabéns. Queria, antes Parabéns. de entrar propriamente no tema, eu queria, de forma muito sensibilizado, prestar a minha homenagem póstuma, o meu agradecimento, o meu reconhecimento a todas as mulheres que no passado lutaram, sofreram para conseguirem conquistas que as mulheres de hoje terão que continuar a lutar. E que em muitos casos tiveram o suporte dos homens. Sim, e também para as mulheres em geral, para as mulheres em especial portuguesas e para as especialíssimas de Vieira do Minho, também um muito bom dia, princípio de tarde e bem-ajam. Falar da mulher... Ao longo da história, a mulher teve sempre um papel muito difícil. Se nós recuarmos ao tempo da Grécia, reparem, a sociedade grega, uma das grandes limitações da sociedade grega era a mulher não ser considerada uma cidadã. A mulher não era considerada a cidadã. Como agricultor, mesmo sendo uma mulher ateniense, ela não era considerada uma cidadã. Depois, caminhando no tempo, na cultura romana, a grande qualidade da mulher era a matrona, era chamada a matrona, a mãe, era objeto a procriadora e pouco mais. Depois, com o evoluir dos tempos, houve no século XVII, XVIII, algumas correntes iluministas e liberais que ali e acolá falavam da mulher e da importância da mulher, mas imediatamente a ideia que sobressaía era de que à mulher fica muito bem um sorriso e o silêncio. Quer dizer, o sorriso e o silêncio era a melhor qualidade da mulher. Agora, há realmente aqui um marco decisivo. Há um marco decisivo na afirmação da mulher. É o século XIX e a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a mulher, no momento de crise... Porque se tornou necessária a produção. Exatamente. Mas no momento de crise, na chamada crise do capitalismo, a mulher vai substituir o homem na Como fábrica. Na guerra, muitas vezes. Na fábrica. E foi mau, porque a mulher vai no momento de crise, mas foi bom para a mulher, porque ela começou a poder, no final da semana, no final do mês, levar algum dinheiro para casa e dizer, eu também estou aqui. É precisamente no final, nos princípios do século XX, 1900, que mais se fazem sentir os primeiros movimentos emancipatórios, feministas e até sufragistas. Mas, de forma bem vincada, é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a mulher, devido à guerra, vai substituir o homem na fábrica, na indústria bélica, na assistência médica, também. em tudo. E a mulher prova e mostra que sabe ser tão útil como o homem, substitui o homem e é tão útil como ele e ainda continua a ter Segundo tempo. estudos recentes, pensa mais depressa. E ainda continua a ter tempo para ser mãe e ser mulher. A Primeira Guerra Mundial e o final da Primeira Guerra Mundial, os anos 20, os Roaring Twenties, os frenéticos anos 20 vão dar à mulher um elan, uma força, uma ousadia que nunca mais vai parar. Mas não devemos descurar, de qualquer maneira, os princípios do século XX também.
Mas este progresso histórico hoje ainda não tem, dizemos nós, 40 anos depois da democracia, ainda não tem o reflexo que devia ter. E os números estão aqui para o demonstrar. A mulher ainda não atingiu, nesta sociedade de homens, de domínio dos homens, ainda não atingiu a paridade, se é que terá que atingir, mas ainda não se aproxima naquilo que são cargos de mais importância do homem. O mesmo também acontece nos salários. Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar todos os colegas de painel. Realmente não, porque estas questões a nível cultural são difíceis de mudar, demoram muito tempo e depois também não nos podemos esquecer que a nível de legislativo, digamos assim, os últimos tempos têm sido um bocadinho um retrocesso para esta questão das mulheres, dos direitos das mulheres. Mas enfim, ainda não se pode comparar com o que existia, por exemplo, em 1973. Não, há uma evolução, mas também se nota que há um atentado, de certa forma, muitas vezes camuflado, a direitos e garantias das mulheres. Mas que não são só para as mulheres, neste caso. Mas, neste caso, acaba por ser um bocadinho até mais para as mulheres. Ainda hoje vinha no... hoje não, durante esta semana vinha um caso no jornal de uma mulher que ficou sem trabalho porque foi mãe, porque esteve grávida, esteve em casa. Quando chegou ao local de trabalho, foi despedida e estes episódios são constantes, são processos de recrutamento e seleção em que se pergunta às mulheres se estão a pensar em engravidar e isto acontece hoje. E cria disfuncionalidades. E cria problemas demográficos como Portugal tem neste momento, em que as mulheres, nesta sociedade capitalista, com uma legislação laboral que coloca em causa todas estas questões, as mulheres cada vez são mais tarde, cada vez mais pensam na sua carreira profissional, guardam para muito mais tarde a constituição da sua família, e isto o governo não ajuda em nada. No entanto, as mulheres são a maior parte dos eleitores. Sim. E são elas, enfim, são determinantes na escolha de quem governa. São determinantes na escolha de quem governa. As que votam naturalmente. Há outra questão que eu acho que é importante, que é o facto deste dia 8 de março estar atualmente um bocadinho desvirtuado do que é que foi a sua essência, porque é celebrado muitas vezes com jantares de mulheres, com festas, com descontos em determinados bares, discotecas, etc. E muitas vezes a essência, o que esteve na sua essência, não é abordado, não é discutido entre as mulheres. Isso é uma marca da sociedade atual. Isso é o consumismo, não é? Que está sempre patente. O dia do pai, o dia do passarinho, qualquer coisa assim. É uma marca da sociedade atual, mas acho que é importante recordar o que é que esteve na sua origem e é importante alertar todas as mulheres para estas questões, nomeadamente reivindicar os seus direitos, e acho que os homens têm que estar ao seu lado nesta luta. Na área onde trabalha, num instituto que particularmente prepara adultos,
encontra consciência das mulheres para estes problemas? Nós tentamos fazer exatamente isso mesmo, portanto, dar-lhes formação no âmbito dos direitos humanos, no âmbito da Constituição, até da Constituição da República Portuguesa, porque fala-se muito na Constituição da República Portuguesa, fala-se muito em sensibilizar os jovens para estas questões e para a participação cívica, etc., em sociedade, mas depois, em termos de formação escolar, são poucos os conteúdos, são poucas as iniciativas que se promovem junto dos jovens, e nós temos que desconstruir um bocadinho esta política barata que passa na comunicação social todos os dias junto dos jovens, porque nós temos que, acho que enquanto profissionais que trabalhamos com jovens, temos o dever e a obrigação de desmontar muitas das coisas que entra, e os jovens, a internet, a televisão, a rádio, etc., e temos que tentar desconstruir um bocadinho isto tudo e dizer-lhes que ser político e a política não é isto, é muito mais do que isto, é muito mais importante, tem um valor que não é aquele valor, nem é aquilo que passa na televisão. Mas parece que, enfim, a mentalidade que temos hoje no equilíbrio das relações homem e mulher, entre os jovens também funciona muito o domínio do género masculino. Não concordo com essa afirmação. Acho que a nível dos jovens não há o domínio masculino sobre o feminino. O caso da violência que começa já no namoro, não, até porque atualmente as escolas a esse nível da questão que está enquadrada dentro no âmbito da saúde escolar, são temas que são muito abordados junto dos jovens, e a questão da violência entre os jovens tanto existe dentro do mesmo sexo como entre pessoas, rapazes e raparigas, rapazes com rapazes, raparigas com raparigas, e que estão altamente relacionados com a questão da violência doméstica, não só em jovens, porque o número também aumentou. E também a violência doméstica tem os dois sentidos, segundo exato, também números que vemos. A questão da violência doméstica também aumentou. O número de casais que foram não é possíveis sinalizar, porque estas questões são sempre muito complicadas, não é? Também aumentou significativamente no último ano. Portanto, é uma... Pode-se ligar isto à situação difícil que o país vive, apesar das boas notícias? Pode-se ligar à atual situação, porque é mais complicado, não é? Difícil, as pessoas não tendo recursos financeiros, portanto ficam, algumas pessoas naturalmente têm mais dificuldade, passam por processos de ansiedade, de depressão e portanto entra toda uma série de questões que são difíceis de gerir, mas que não têm a violência não tem qualquer tipo de justificação. Tem explicação, mas não tem justificação. Nem sempre tem explicação. Mas tem mais explicação que justificação. Sim, digamos. Doutor Mendes, o CIT, criado desde os anos 90, procura acompanhar de que forma é aplicada, sobretudo no trabalho, por isso se chama a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Aqui ao nível do distrito, que retrato é possível ter? E juntando outra questão, houve evolução para melhor? Eu começaria por saudar os presentes e, obviamente, a população de Vieira do Minho e procurarem centralizar um pouco o que é o 8 de março.
O 8 de março deve-se a uma reunião de mulheres em Copenhaga, entre os quais uma alemã, a Clara Zetkin, que propôs, em 1910, que o dia 8 de março fosse criado, institucionalizado a nível mundial, como não especificamente o Dia da Mulher, mas o Dia Internacional da Luta da Mulher Trabalhadora. Que no primeiro ano se comemorou Que é, no dia 19. certo, que é, digamos, esta dimensão que tem. Porque não é, digamos, o dia contra a violência da mulher, ou o dia, é o dia que tem a ver com a mulher trabalhadora. E por isso, centrando aqui o 8 de março, especificamente na mulher trabalhadora, e daí nasce a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Mas desculpa, a mulher é sempre trabalhadora, quer esteja, mesmo quando se chama doméstica. Não, mas nós podemos, trabalhadora. a minha ideia é, como é que dizer, não anexar aqui, ou não pendurar aqui questões que têm a ver, não tem a ver com as questões que colocou, mas, quer dizer, porque quando estamos a falar, ou se estamos a falar da violência na mulher, ou estamos a falar da violência doméstica, ou estamos a falar, é apenas outra uma coisa que para mim não se enquadra especificamente no que é o 8 de março, o significado do 8 de março, porque o 8 de março tem a ver essencialmente com a mulher, com os direitos da mulher enquanto trabalhadora e enquanto no exercício da sua profissão no local de trabalho. Seja um local de trabalho, ou porque há muitos locais de trabalho durante o dia, obviamente que a mulher exerce. Trabalhar em casa é um local de trabalho para fazer as diferentes tarefas domésticas, mas essencialmente 50%. Na empresa e no desenvolvimento dessas atividades. Em devido tempo e bem, a Assembleia da República decidiu criar a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, porque embora cerca de 15 anos após o 25 de Abril verificou-se que existia de facto muitas desigualdades, quer contratuais, quer no acesso ao emprego, quer no acesso aos direitos, discriminações, e aí existiam na altura discriminações salariais dentro da mesma empresa e dentro da mesma profissão. O homem ganhava mais 15 ou 20 escudos do que a mulher a fazer exatamente a mesma tarefa. Recordar que ainda há muito pouco tempo o último contrato de trabalho que arrumou com isso foi o das cortiças, que, nomeadamente ali na zona de Vila da Feira e Lourosa, praticamente, digamos, em Aveiro, que até há uns 10 anos atrás existia em contratação essa discriminação salarial na mesma profissão, na mesma atividade. Agora, falando das evoluções, obviamente que a Comissão para a Igualdade debateu sempre muito relativamente àquilo que são os direitos no trabalho. E nos direitos de trabalho, essencialmente o acesso, como disse, ao salário, trabalho igual, salário igual. E o trabalho igual, salário igual não é em função, podem ser de homem para homem, mas também, essencialmente, era porque é que a mulher não ganha o mesmo que ganha o homem que está a fazer as mesmas tarefas. E também o acesso a muitos direitos no âmbito, sobretudo, da maternidade, e o acesso a chefias, etc. Agora, há aqui uma questão que se coloca que era importante. A mulher, neste momento, seja na área da saúde, do ensino, da justiça, nós temos mais mulheres, digamos, com a formação académica e as aptidões para exercerem essas profissões, mas os homens, sendo um número agora menor, continuam a estar muito mais inseridos nessas profissões, nos tribunais, juízes, etc, etc. E agora, de quem são as responsabilidades? Porque muitas vezes esse acesso ao emprego ou essa discriminação que é feita... É na seleção? Repare, eu ontem estava a ver um canal qualquer da televisão e vi uma senhora, creio que se não é ministra, é secretária de Estado, posso dar, que falou sobre as questões que têm a ver com a mulher e disse que era preciso criar... A ideia dela é que, mas agora temos de assumir responsabilidades. Ela disse que era preciso criar condições para o acesso à chefia, nomeadamente em empresas públicas, de mais mulheres. E eu ouvi aquilo e disse porreiro, mas depois interroguei-me e disse assim, mas quem tem de dar o exemplo, e sobretudo das empresas públicas... É o setor público. É o setor público, logo à partida, quem tem responsabilidades governamentais... E fiz assim um ligeiro apanhado e disse, mas então nós vamos à EDP, vamos à Galp, vamos à PT, vamos não sei o que mais. Foi o governo que nomeou e que se saiba não nomeou mulheres. E a gente agora até os conhece bem por outros motivos e não vê mulheres quase no banco não ia dizer no banco dos Correios, que parece que ainda lá não chegaram. Mas na mesa mas por exemplo, o governo nomeou, embora nomeou há mais tempo, mas recentemente saiu do diploma, por exemplo, dos responsáveis diretores de segurança social, que
cerca de 18 ou 19 ou 20, bem, é tudo homens. Então não havia aqui a possibilidade de nomear alguma mulher para aqui, para ali, para acolá, ou então pelo menos dizer a pé 50-50, independente de, porque para se o peso da igualdade, ou melhor, como a nível político que não seja um terço, mas aqui pelo menos 50-50, independente das capacidades e das avaliações que por aí, ou seja, os exemplos têm de ser dados. Mas eu pergunto, não são as mulheres, não são as mulheres que muitas vezes se agora eu pergunto em termos, nós estamos em 2015. Não são reivindicativas, isto é, não são basta, há uma coisa e terminava que é assim, não basta nós termos os direitos, estarem consagrados na lei, dizer-se na maternidade está aqui tudo, temos uma lei das melhores, não sei o que mais. O problema trata-se sempre do exercício dos direitos e as condições para exercer esses direitos. Porque a questão que se coloca, e há um bocado a doutora Cláudia falava aqui, a questão que se coloca é assim, por exemplo, há liberdade para uma mulher trabalhadora ser mãe quando o casal decide dela ser mãe? Ou isso está dependente, ou é impossível, devido às condições de trabalho, à falta de emprego, à perseguição no emprego, àquilo que lhe acontece da anulação do contrato de trabalho se engravidarem, de faltar ao trabalho. E dizem assim, mas isso é ilegal. Não. Então, se uma mulher tem um contrato de trabalho, por exemplo, por 6 meses, e ao fim de 6 meses vai ser renovada, é evidente que se a mulher engravida ou está grávida, se tem um filho ou se tem de amamentar e não sei o que mais, já sabe o que é que lhe toca. A questão que se coloca muitas vezes, a questão que se coloca muitas vezes é que as constantes reformas que foram feitas à lei é que é muito barato para uma empresa, não é? Despedir uma mulher que foi mãe e contratar outra pessoa para aquele todos para nós lugar. Todos nós conhecemos de certeza, eu conheço bastantes mulheres, e já agora os maridos também, que gostavam de ser pais, muitos pela primeira vez, mas dizem, eu não tenho casa, eu não tenho emprego, ela não tem emprego, eu estou pendurado. Muitos, a mulher está cá, o homem está emigrado, sabe-se lá onde, com os problemas que têm, etc. E a gente diz, mas depois a natalidade atinge os índices negativos que temos, e isto há aqui qualquer coisa importante que é preciso fazer. Por isso não basta só invocar, porque me disse, mas nós temos direitos, mas nós temos lei, mas nós temos. Mas há outra coisa que queria dizer, mesmo para terminar, que é assim, não nos podemos também exigir, porque eu neste momento, e também a partir de um pouco ali que o Dr. Armando dizia, que há mulheres por este mundo fora que sofrem pelo facto de ser mulheres questões horríveis em muitos países. O mesmo acontece com alguns homens. Devido às questões de opções religiosas, por exemplo, mulheres que num país têm de andar com o rosto tapado, mulheres que são proibidas de ir ao futebol, que são proibidas de ir ao cinema, que são proibidas pelo simples facto de serem mulheres, que não podem andar na rua, e outras coisas que têm a ver com a atividade sexual, etc., podem serem apedrejadas, dilapidadas, condenadas. Por isso, há um percurso muito grande a nível mundial a fazer pelos direitos da mulher enquanto ser humano. Mas no nosso espaço europeu, onde estamos, as mulheres, e em Portugal, conquistaram ou não conquistaram o tal direito à igualdade na paridade na política. Foi o único sítio onde efetivamente isso se vê. É 2-1, ou 2-1, 2-1, 2-1. Hoje vemos isto nas listas que concorrem para qualquer órgão, seja ele nacional, seja ele local. Sim, é um facto. Pena é que tenha que haver uma legislação que o suporte. Exatamente. Ou seja, não me sinto feliz por ter a haver uma legislação que suporte nem para um lado nem para o outro, nem se fossem 2 mulheres, um homem, nem o inverso. Foi essa a reação de muitas mulheres. Sim, ou seja, não me revejo numa legislação que o obrigue. Revejo-me numa educação que o promova. Que para mim são 2 coisas muito diferentes. De facto, se calhar, claro que há males que vêm por bem. Se me perguntar, se calhar foi uma forma de algumas mulheres que de uma outra forma não estariam diretamente envolvidas, o estarem, concordo que sim. Pena foi a gênese e o suporte que o teve. Armando, sobre isto, tenho opinião também. Sobre isto, a mulher... Foi uma concessão ou foi uma conquista?
Portanto, esta ideia do 8 de março, ela começou realmente por questões laborais, por apoio relacionado com fragilidade em termos de ambiente de trabalho, que nós conhecemos aquele caso de 149 mulheres numa fábrica de Nova Iorque que incendiou e que morreram. Começou aqui este sentimento, depois foi-se alargando e hoje é a mulher e o respeito pela mulher no sentido mais lato. Por exemplo, até a ONU em 1977, o 8 de março é o reconhecimento pelas conquistas da mulher em termos profissionais, em termos pessoais, em termos culturais. É ao fim e ao cabo uma valorização do género, uma valorização da mulher. Mas parece um bocado platónico, como o reconhecimento do Dia da Mãe, do Dia da Mulher e coisas tais. Ora bem, mas para fazer umas flores. Mas repara, até ao século XX, tinha-se a ideia de que uma mulher só deveria receber uma remuneração pelo trabalho se fosse realmente uma pessoa altamente necessitada. Quer dizer, o trabalho remunerado era visto de uma forma negativa. Por isso, só iam trabalhar aquelas pessoas que efetivamente precisavam. Essa mentalidade alterou-se, logicamente, e como eu disse há pouco, a Primeira Guerra Mundial ajudou a que essa mentalidade se alterasse. A mulher liberta-se daqueles espartilhos, não apenas os espartilhos físicos, mas também os espartilhos intelectuais e mentais. E a mulher, a partir daí, começou... Era uma questão interessante de saber se já se libertou. A partir daí, a mulher começou a lutar. A mulher tem acesso à educação. E no momento em que a mulher começa a ter as mesmas igualdades do homem, nomeadamente o acesso à educação, vejam quem eram os professores. Os professores eram essencialmente mulheres e começaram a evoluir por aí acima. Portanto, a mulher conquistou... E parece que no aproveitamento escolar as mulheres têm um melhor aproveitamento. Sim, é por isso que nós não podemos dizer que haja violência, que há violência nas escolas pelo facto de ser uma violência do homem sobre a mulher. Violência de género. Não, aquilo é muitas vezes uma questão cultural, é muitas vezes a massificação das situações, é muitas vezes a desestruturação da família que se reflete na própria escola, porque a escola é realmente um fenómeno de massas por excelência e não deve ser visto por uma questão de superioridade do género ou coisa do género. Não, de maneira nenhuma. Agora, a mulher... Mas que existe. Existe, claro que existe. É uma preocupação, então o bullying físico, psicológico, todas essas coisas existem. Mas em termos de género, em termos de mulher, a aluna é respeitada na escola, até porque a mulher, a rapariga em princípio é melhor aluna, é mais aplicada que o rapaz. E o rapaz até precisa dela para os apontamentos, para estudar no pós-tese, vamos por aí. Agora, a mulher, partindo do princípio que começou muito mais tarde, também vai ter que correr um pouco mais para chegar ao pódio, à postura do homem. Agora, a mulher tem tido conquistas, mas conquistas, portanto, com o seu mérito. Algumas delas uma cedência natural, como foi o caso da guerra. Os homens têm de ir para a guerra, as mulheres ficam na retaguarda e têm que dar o suporte que nas fábricas, por exemplo, no apoio médico, por exemplo. Mas aí foi, é o que eu costumo dizer, a mulher precisou de momentos de crise, precisou de momentos de conjunturas desfavoráveis para poder mostrar aquilo que é capaz. E, neste caso concreto, as crises do capitalismo na Revolução Industrial e mais tarde o rebentamento da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18 foram conjunturas de crise que acabaram por ser, como se costuma dizer, que uma crise nunca afeta a todos de igual modo. Nesse aspecto até valorizou a mulher, porque a mulher teve a oportunidade de mostrar muitas das capacidades que a sociedade masculina não lhe proporcionava, não lhe permitia que mostrasse. Mas, repare, falar-se de Portugal é engraçado, era um tema interessante. Nós falarmos aqui assim de Portugal e nós vemos, por exemplo, que Portugal, nos princípios do século XX, foi dos países da Europa onde houve uma maior reivindicação
uma maior capacidade de associativismo, de reivindicação do género, da mulher. E nós não podemos esquecer, portanto, eu não posso, como professor de História, deixar de falar de uma Carolina Beatriz Ângelo, de uma Carolina Micaelis, de uma Castro Osório. A Beatriz Ângelo, no atual espaço europeu, no atual espaço da União Europeia, ela foi a primeira mulher a votar, em 1911. Carolina Micaelis, em 1911, ela era professora universitária. Mas diga tudo. Aqui, quer dizer... Porquê? Não pelo simples facto de ser mulher, mas por ser viúva. Não, pela sua consciência e porque política. Era chefe de família a partir do momento em que viuvou. Porque, reparem, ao contrário destas mulheres, eu vou ler aqui um textinho, ao contrário deste conjunto de mulheres, que eram aquelas mulheres que não ajudavam as mulheres, mas ao contrário destas mulheres que eu vou ler este textinho, havia outro tipo de mulheres. Olha, a Virgínia de Castro e Almeida, em 1913, escreveu um livro, A Mulher, e vejam o que ela diz neste livro, em 1913. A preocupação dela. Mulheres da minha terra, gatas borralheiras, com o cérebro vazio, que esperam sentadas à lareira a hipotética aparição do príncipe encantado. Criadas que passam a vida com as chaves da despensa e a agulha na mão, sem terem a menor noção de economia doméstica. Animais de carga ou de reprodução rodeadas de filhos. Bonecas de luxo vestidas como as senhoras de Paris e com a inteligência toda absorvida nas modas, incapazes de outros interesses. Servidoras do snobismo e da bisbilhotice. Em alguns casos, pobres mulheres da minha terra. Como veem, estas mulheres lutaram. Estas mulheres portuguesas tinham consciência do género. E elas tiveram a coragem de dizer que as coisas estavam mal e, inclusivamente, apelavam a estas que estavam acomodadas a que lutassem pelos direitos do género. Isto nos princípios do século XX em Portugal. Vejam que depois tivemos a infelicidade, e digo sem qualquer peso, tivemos a infelicidade de 1903 entrarmos naquele regime e nós aí abafamos um pouco em termos destas lutas do género. Mas nesta altura Portugal era um exemplo em termos de consciência do género. Mas o problema é, Dr. Cláudio, isto são exemplos apenas, são modelos, não são generalidades. Isto não se generaliza de mulheres. Estas preocupações da Virgínia Moura, de Almeida, Virgínia de Castro de Almeida. De Castro de Almeida, hoje traduz-se por uma maior consciência das mulheres? As mulheres... Estamos a aproximar-nos dos últimos 5 minutos. Sim, uma maior consciência das mulheres, sim. Eu continuo a debater-me aqui com a questão que eu acho que é uma questão mais cultural. O que é que se espera de uma mulher? E eu acho que esta mentalidade... Às vezes começa em casa. Começa em casa... Mas também vai mudando. Sim, vai... Nos brinquedos, nas brincadeiras e nas ofertas que se faz. Sim, apesar de existir, mas ainda existe muito isso, porque há a própria construção das pessoas, a partir do momento em que uma mulher pensa em ser mãe, há toda uma série de questões que começam a ser pensadas, planeadas pela mulher e imaginadas, e pensa-se num rapaz, pensa-se no azul, pensa-se numa menina, pensa-se no rosa, e há todo aqui ainda muito um caminho por percorrer, não é? Mas hoje há mudanças. Desde a Primeira República até agora. Há alterações, mas ainda há um grande caminho a percorrer, porque uma coisa é nós falarmos em questões de homens, de mulheres, depois há aqui toda uma série de outras questões que são a identidade de género, não é? E aqui já não estamos a falar só de homens e de mulheres. Há toda depois uma série de questões e que temos que respeitar, e são coisas
que estão na sociedade, não é? Temos o casamento entre homossexuais, temos tudo isto que temos. As adoções, essas questões que ultimamente se discutem. A questão da Mas adoção, olhem que esta etc. ideia, esta preocupação da Virgínia Almeida, que era uma preocupação dos princípios do século XX, é capaz de continuar a ser uma preocupação dos nossos dias. É preciso que muitas mulheres pensem como a Virgínia, é preciso que se alterem culturas e mentalidades, porque o problema, por exemplo, mas as mulheres não podem na Suécia não se põe os problemas. Para uma mulher que é mãe, para uma mulher que é mãe, que tem ao seu encargo toda uma família, primeiro tem que tentar saciar as questões mais básicas. E se não há trabalho, se não há dinheiro, se não há comida para dar aos filhos, todo esse contexto está colocado em causa, não é? E é o contexto atual. Por isso é que tem que se lutar por mais regalias, por mais condições e não apenas legislar. Era isso que eu queria perguntar, uma vez que o tempo está a diminuir, se a conversa é muito regalias e as condições não estão legisladas, não é? Continuamos aqui com um problema. Deixem-me primeiro colocar a questão para concluir e passa por todos, que é isto, o que falta ainda, o que é preciso fazer. Bem, eu penso que relativamente às mulheres, mesmo se nós lermos a Carta de 1910 e os seus conteúdos, dizemos algumas coisas ainda se podem, ou ainda estão por aplicar hoje. E ao longo da vida, ainda bem que há muitas mulheres que tiveram papéis preponderantes. Nós temos em Portugal mulheres após o 25 de Abril, ainda hoje temos, que se não fosse a consciência dela, o remar delas, a teimosia delas, são minorias, mas são as minorias que fazem avançar as consciências. Até a sensibilidade. E são as minorias desses excelentes pensamentos que fazem avançar a sociedade, etc. Mas digamos que muito o que temos de fazer, e há um bocado dizia assim, que a mulher começou muito tarde, tem de correr, mas nós, esta sociedade é que tem de criar as condições para que essas mulheres corram mais depressa do que aquilo que nós corremos. E os homens são parceiros. E que ponham uma pista, se quiser, no atletismo, uma pista de tartan em vez da pista de terra onde nós andamos, para que elas atinjam mais depressa os seus objetivos. Muito e bem. Outras coisas. Eu, por exemplo, quero dizer que fico horrível no meu pensamento quando hoje às vezes políticos que ainda andam por aí, até passam pela Assembleia da República, de dizerem que é preciso repensar em legislar para pôr a mulher mais em casa. Às vezes e dar-lhe um vencimento. Assim, Já houve quem se lembrasse disso. Pôr a mulher mais em casa? A mulher tem de caminhar lado a lado em todos os caminhos da vida, no emprego, nas responsabilidades sociais, políticas, etc., lado a lado com o homem. Não vou dizer depois quem tiver unhas, porque às vezes não basta ter unhas, é preciso ter cunhas, mas no sentido lutarem por essa igualdade. E assim é que se consegue, porque na política, assim, a lei, eu também fui contra a lei, mas hoje reconheço que há excelentes mulheres na política. Há excelentes mulheres nas autarquias. Não sei se é o caso da chegaram doutora. Lá pelo método se não fosse a cota, nunca eram visíveis, nem podiam participar. Caminho a percorrer ainda em palavras breves. É um caminho de luta e eu acho que uma mensagem aqui para todas as mulheres de Vieira do Minho, que não se resignem, que não se deixem acomodar e que lutem pelos seus direitos. Primeiro os direitos humanos são iguais para as mulheres e para os homens, ponto final. E já agora os homens serão parceiros para ajudar. E os homens são parceiros e com certeza que ajudarão. Professora Elsa. Há um caminho a percorrer, um caminho na educação, na escola, no jardim infantil. Aliás, não é à toa que, por exemplo, nós estamos a aplicar o plano para a igualdade de género ao nível do pré-escolar, porque é daí mesmo que vão surgindo as sementes, na família, em todos nós. Ou seja, acho que é demasiado importante para só cingir a um setor. Tem que ser transversal ao setor de educação, ao setor, à parte política, à parte de economia. Ou seja, não se consegue ter uma verdadeira igualdade de género se não arrumarmos todos para o mesmo e transversal a qualquer setor da economia portuguesa, da política, da educação. Dr. Armando, e que história poderemos fazer daqui para a frente? A história que temos que fazer é a seguinte, é do respeito e não da distinção. Reparem, o que é o amanhã? O amanhã são os nossos filhos. O amanhã são os nossos filhos. Um filho tem um pai, tem uma mãe.
Portanto, é importante que haja uma boa mãe, é importante que haja um bom pai, para que nós tenhamos bons filhos. E, como disse há pouco muito bem o Adão, o homem não deve sentir qualquer prazer nem qualquer orgulho em sentir-se superior à mulher, mas ter uma mulher como uma par inter pares. É uma par inter pares. E assim se construirá, com o apoio de todos e numa ação concertada a vários níveis, como disse a doutora Elsa, e assim se conseguirá algumas conquistas que a mulher ainda tem que continuar a lutar muito por elas, assim como o homem. Mas como hoje estamos aqui a discutir o Dia Internacional da Mulher, refiro-me em concreto à mulher. Uma conversa que naturalmente não está acabada, mas Não tem está. de finalizar, porque o tempo aqui tem os seus limites. Agradeço ao Dom Mendes, agradeço a Cláudia Dias, também à doutora Elsa e a Noante Ferreira, a presença aqui. Hoje falamos do Dia Internacional da Mulher. Que seja um bom dia para todas as mulheres, mas também que os homens estejam ao lado. Já agora, quem puder que veja uma excelente novela na SIC que se chama Lado a Lado. Passa a publicidade. Falar daqui termina aqui. Onde quer que nos tenha ouvido, continua com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.